A partir de agora, iremos dar uma olhada no que a NASA acabou de fotografar no universo observável. As descobertas, nos dias de hoje, são abundantes. Todos os dias descobrimos alguma nova informação vital que aprofunda nossa visão de nosso cosmos, planeta ou história. A galáxia M87, também conhecida como NGC 4486, parece ser uma galáxia oval média, uma das muitas galáxias elípticas em um aglomerado dentro da constelação de Virgem. No entanto, a M87 guarda um fenômeno fantástico dentro dela. Fluindo do centro da galáxia M87, como um holofote cósmico, é um dos fenômenos mais surpreendentes da natureza. Um jato de elétrons e outras partículas subatômicas alimentado por buracos negros viajando quase à velocidade da luz. Na imagem do telescópio espacial robô da NASA, o azul do jato contrasta com o brilho amarelo da luz combinada de bilhões de estrelas invisíveis, os aglomerados globulares semelhantes a pontos que compõem esta galáxia. À primeira vista, M87, também conhecido como NGC 4486, parece ser uma galáxia elíptica gigante comum, uma das muitas elípticas no aglomerado de galáxias de Virgem. No entanto, já em 1918, o astrônomo H.D. Curtis notou um curioso raio direto, projetando-se do M87. Na década de 1950, quando o campo do rádio estava florescendo, descobriu-se que uma das fontes de rádio mais brilhantes do céu, estava associada ao M87 e seu jato. Após décadas de estudo, motivado por essas descobertas, a fonte dessa incrível quantidade de energia que move o jato tornou-se clara. No centro de M87 está um buraco negro supermassivo, que engoliu uma massa equivalente a 2 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. O jato se origina no disco de gás superaquecido que gira em torno deste buraco negro, e é impulsionado e concentrado pelos intensos campos magnéticos retorcidos, aprisionados neste plasma. A luz que vemos, e a emissão de rádio, é produzida por elétrons que se torcem ao longo das linhas do campo magnético no jato, um processo conhecido como radiação síncrotron, que dá ao jato sua tonalidade azulada. A M87 é um dos mais próximos, é o jato extragaláctico mais bem estudado, mas existem muitos outros. Onde quer que um buraco negro massivo esteja se alimentando de uma dieta particularmente rica de estrelas interrompidas, gás e poeira, as condições são ideais para a formação de um jato. Curiosamente, um fenômeno semelhante ocorre em torno de estrelas jovens, embora em escalas e energias muito menores. A uma distância de 50 milhões de anos-luz, M87 é muito distante para o robô discernir estrelas individuais. As dezenas de pontos semelhantes a estrelas que fervilham em torno de M87 são, em vez disso, aglomerados de centenas de milhares de estrelas cada. Estima-se que 15 mil aglomerados globulares se formaram bem no início da história desta galáxia, e são mais antigos do que a segunda geração de estrelas, que se agrupam mais perto do centro da galáxia. A monstruosa M87 é a membra dominante do aglomerado de galáxias vizinho de Virgem, que contém cerca de 2.000 galáxias. Descoberta em 1781 por Charles Messier, esta galáxia está localizada a 54 milhões de anos-luz da Terra. Na constelação de Virgem, tem uma magnitude aparente de 9,6 e pode ser observada usando um pequeno telescópio mais facilmente em maio. Nosso mundo tem uma abundância de coisas extraordinárias acontecendo o tempo todo. O universo em que vivemos é notável em muitos aspectos. Frequentemente, as descobertas podem deixar os cientistas relativamente confusos. Uma ocorrência astrofísica em particular deixou muitas perguntas e nos deu poucas informações sobre como exatamente funcionam, ou seja, as rajadas rápidas de rádio.
Uma fonte de poderosos sinais de rádio do espaço distante aumentou o mistério das rápidas explosões de rádio. Uma análise de dados coletados na fonte FRB 121102 em 2019 contou 1.652 flares sendo emitidos em um intervalo de apenas 47 dias, estabelecendo um recorde para a maior parte da atividade exibida por uma fonte das explosões rápidas de rádio. As observações fornecem detalhes suficientes para realizar uma pesquisa completa de periodicidade, os intervalos de tempo regulares entre explosões semelhantes. Nenhum sinal de periodicidade foi encontrado, o que, dizem os pesquisadores, apresenta desafios significativos para restringir a fonte a um objeto compacto giratório, como uma estrela morta altamente magnética ou magnetar. Isso sugere fortemente que pode haver mais de um mecanismo produzindo essas poderosas explosões de radiação, e que temos um longo caminho a percorrer antes de descobrir tudo. Desde sua descoberta em 2007, rajadas rápidas de rádio deixaram os astrônomos perplexos. Como o nome sugere, eles são rajadas de luz no espectro de rádio que brilham extremamente rápida, com apenas alguns milissegundos de duração. Dos que podemos rastrear até uma fonte, a maioria tem origens em galáxias de milhões a bilhões de anos-luz de distância, mas eles são incrivelmente poderosos. Dentro desses milissegundos, uma rápida explosão de rádio pode descarregar tanta energia quanto centenas de milhões de sóis. Na maioria das vezes, as fontes de rajada de rádio rápida disparam uma vez e, então, tendemos a não ouvir mais delas, tornando-as impossíveis de prever e muito difíceis de rastrear, e não sabemos o que os causa. Embora uma detecção recente bem aqui em nossa galáxia aponte fortemente para um tipo de estrela de nêutrons chamada magnetares, mas um punhado de fontes de rajadas de rádio rápidas foram detectadas se repetindo, e essas podem ser uma das chaves que ajudam, pelo menos parcialmente, a resolver o mistério. Destes, o primeiro e mais prolífico é a FRB 121102. Sua repetição permitiu aos astrônomos rastreá-la até uma galáxia anã a 3 bilhões de anos-luz de distância, e é uma verdadeira estranheza. Além de incrivelmente ativa, sua atividade ocorre em um ciclo, 90 dias de atividade, depois 67 dias de silêncio. Isso significa copiosas atividade que temos sido capazes de capturar na FRB 121102. Mas a detecção feita usando o telescópio de rádio esférico de abertura de sigla rápido, durante a fase de comissionamento do telescópio, entre 29 de agosto e 29 de outubro de 2019, ele coletou 1.652 rajadas individuais do objeto hiperativo, em um total de 59,5 horas. A taxa de pico foi de 122 rajadas ao longo de uma hora. O nível mais alto de atividade que já vimos em uma fonte de rajada de rádio rápida. Essa grande quantidade de detecções permitiu uma análise estatística da atividade da fonte. Os pesquisadores descobriram que as explosões podiam ser categorizadas em dois tipos diferentes, com explosões de energia mais alta e mais baixa exibindo propriedades distintas, com as mais fracas de natureza mais aleatória. Os dados também permitiram a busca de periodicidade nas rajadas entre 1 milissegundo e 1000 segundos. Dado que os magnetares têm taxas de rotação dentro deste período de tempo, se as explosões foram causadas por um mecanismo na superfície da estrela, ele deveria ter aparecido periodicamente. Pense em um farol giratório. Nada disso, entretanto, foi encontrado nos dados. Isso significa que os magnetares podem não ser a única fonte de rajadas de rádio rápidas. Os astrônomos já suspeitam disso. Há uma variação significativa no padrão de explosão, força, duração, repetição e polarização, o que significa que eles podem ser emitidos por tipos muito diferentes de ambientes entre as fontes. Portanto, além de descobrir o mecanismo exato por trás das explosões, os cientistas definitivamente têm muito trabalho para descobrir o resto. Continuaremos a observar este espaço, e FRB 121102.